começa esse domingo com muita alegria, mas hoje a gente vai começar com muita saudade e muita gratidão. Eu queria agora chamar o seu Abelardo, para o seu Abelardo começar a falar algumas palavras, porque esse momento inicial do nosso Domingo no Bosque, ele vai ser dedicado a uma pessoa que esteve com a gente todos esses momentos, que esteve com a gente todos os domingos, que é até difícil, né? Hoje a gente não... Eu estava até conversando, a gente se atrapalhou todo, porque ele sempre está com a gente. Então, seu Abelardo, vem cá, eu queria que o senhor começasse falando umas palavras para o nosso sempre Zé Henrique. Boa tarde a todos. Como disse a doutora Paloma, eu vou saudar nominalmente, em especial a dona Márcia, a família, os filhos, os netos e todos que conheceram e conviveram. Muito a população, de um modo geral, com o fracionamento das notícias, rádio, jornal, televisão, internet, celular, diminuiu um pouco a audiência das rádios, principalmente as rádios AM, que nós estamos na transição para a CFM. Então muita gente ouviu isso aí, quase a cidade inteira ouviu. Uma pessoa que tinha um profissionalismo acima do normal, ele tinha uma dedicação muito grande, mas o Zé, ele usou aquilo por convicção, ele usou aquilo por idealismo, porque ele achava que aquilo era o certo. Então ele defendia contra os aumentos abusivos de IPTU, contra o aumento da circular, contra a apatia das empresas de ônibus, que não trabalham domingo, não trabalham feriado, não levam as pessoas que moram longe, não param para as pessoas mais idosas, porque não vão pagar. Então o Zé sentia isso muito profundamente. E estava ligado no futebol, estava ligado, acompanhava, falava, dava sua opinião. Ele era um sujeito eclético. O que é um sujeito eclético? Que entende um pouco de cada coisa. Pegava no pé na política econômica, esses juros de 15% é muito alto, o Zé vivia cobrando. Então, profissionalmente, eu tive o privilégio, desde 88, 89, não lembro o ano que foi, que nós trabalhávamos na 950, depois trouxemos o Wilson Matos e ele. E o Wilson Matos era o ícone, era a maior figura da comunicação radialista de Marília. Aos poucos, o Zé Henrique cresceu de uma tal maneira, de uma tal competência, de uma tal penetração no ouvido, no coração, no sentimento do povo, que ele passou a ser a referência. Então as mulheres falam, eu vou falar para o Zé Henrique. Ah, tem um lixo lá em frente da minha casa, eu vou ligar para o Zé Henrique. Então eles tinham no Zé Henrique uma figura que ia ajudá-los. E ele ajudava. Ele ligava no departamento competente, ele ligava para o secretário de obra, ele falava para quem de direito as suas reclamações. Agora, como homem, como cidadão, eu tenho 70 anos, 71 anos, eu digo a vocês, andei e mexi com todo tipo de radialista, todo tipo de gente da imprensa. Então, eu conheci, convivi, trabalhei com todo esse tipo de gente. Mas nenhuma, com raríssima exceção, tinha a retidão do Zé Henrique. E familiarmente, como pai, como filho, eu lembro quando a mãe dele estava prestes a morrer, foi há pouco tempo agora, e a preocupação do Zé. Eu ligava para ele, falava, não, eu estou com a minha mãe ruim lá em Garça, e falava, Zé, esquece a rádio, deixa com alguém, faz tudo. Então o Zé,
a todo ano que nós tivemos no poder, quem fazia o desfile de 4 de abril, ninguém mais que o Zé Henrique. Ninguém mais nessa cidade que o Zé Henrique. Porque ele conhecia a história, a escola, as professoras, a diretora, a região que ficava, Chapeuzinho Vermelho, fica em tal lugar. Raio de Sol, fica em tal lugar. E a secretária Paloma escolheu um lugar muito bom, a natureza. Então eu quero aqui parabenizar a Secretaria da Saúde, esse trabalho magnífico de reviver o bosque. O bosque estava abandonado, estava um lixo. Aqui está revigorando e acredito que em poucos meses ele vai voltar a ser o que era. Um bosque atrativo, turístico, que você pode trazer a família, é bem atendido, bem cuidado, limpo. Foi esse lugar, Paloma, muito bem escolhido, relembrar o Zé Henrique. Temos aqui muitos amigos do José Henrique, além da família que está aqui ao nosso lado. Eu só queria contar rapidamente como que foi a vinda do Zé Henrique para Marília. Todo mundo sabe, o Zé Henrique é de Garça, né? Tem familiares em Garça até agora. E na época a gente trabalhava no esporte da Rádio Dirceu. E na Rádio Dirceu trabalhava o Carlos César também, que é irmão do Zé Henrique. Chegou o momento, o Carlos César procurou o Vônei Alonso, que era o narrador esportivo lá, e falou: tenho um irmão em Garça, ele quer vir para Marília. Tem vaga aí no esporte, né? A gente não conhecia o Zé Henrique. Aí ia ter um jogo do MAC em Novo Horizonte contra o Novo Horizontino. E era um jogo amistoso. O Vônei falou: Michele, vamos fazer esse jogo, porque a gente pode colocar o moço de Garça lá no plantão, para a gente ver, né, se ele é bom, se ele pode vir para Marília. E nós fomos para Novo Horizonte fazer esse jogo. E a hora que o Vônei Alonso chamou, e agora o destaque do plantão esportivo da Rádio Dirceu, a hora que entrou o José Henrique para dar o boa noite dele, o jogo foi à noite lá em Novo Horizonte, aquela voz, ela se tornou a voz de Marília. A gente começou a chamar o Zé Henrique de a voz do rádio, e não vai ter outro com a voz do Zé Henrique. Como no esporte lá em São Paulo não vai ter outro Fiore Gilhote, viu, Camarinha, que era uma voz inconfundível, voz do rádio em Marília é José Henrique para sempre, gente. A partir daquele momento, acho que foi 88 que ele veio para Marília, né? A voz do rádio foi o José Henrique. E depois parabenizar a direção da Rádio 950 quando contratou o Zé Henrique para a Rádio 950. Foi a virada de chave, viu, Camarinha? A maior audiência, foi a virada de chave da Rádio 950. A partir de então, ela tomou conta, né? O Rádio AM era o José Henrique no jornalismo e, consequentemente, a Rádio 950. Então não vai ter outro, é a voz do rádio de Marília. É um orgulho para a gente ter trabalhado. Desejo toda a sorte agora ao Glauco Rufino lá. A missão não é fácil, viu, Glauco? Não é fácil, né? Você sabe disso, porque se tem alguém insubstituível em termos de voz de rádio, é o José Henrique. Então, a nossa homenagem para ele, eu quero deixar aqui o meu carinho para a Márcia, com quem a gente conviveu muito tempo, né? O Matheus era pequenininho, ia na rádio lá ajudar o Zé Henrique a fazer o plantão, pegar os resultados. Não é como hoje que tem internet, naquela hora tinha que ouvir rádio, ligar em Campinas, Ribeirão Preto, né? Então, Matheus, Zé Henriquinho, Maria Júlia, todos os demais familiares. Tenho certeza de uma coisa: o José Henrique foi um grande profissional, um grande amigo. E tenho certeza mais ainda, foi um ótimo marido para Márcio, um ótimo pai para o Matheus, para Maria Júlia e também para o Zé Henriquinho, um ótimo avô, né, tanto para o Gael como para Cecília. Parabéns, a vida do José Henrique foi realmente ímpar, não vai ter igual no rádio esportivo e no rádio de Marília. Obrigado, parabéns a todos, né? Parabéns, doutora Paloma, o prefeito Vinícius, pela homenagem, parabéns, Camarinha, porque
você teve na Rádio 950, sem dúvida nenhuma, a voz do rádio para sempre. Muito obrigado a todos. É com muita emoção que nós do Canal 4 estamos aqui no Bosque Municipal, participando de um evento que acontece, na verdade, todos os domingos, mas hoje mais especial do que nunca, porque a Secretaria Municipal da Saúde e, na verdade, a doutora Paloma Libânio, a secretária, organizou uma homenagem muito comovente, muito especial para o nosso amigo do Canal 4, José Henrique, que nos deixou há poucos dias. E foi uma homenagem realmente maravilhosa, com a família dele presente aqui, e também porque ele ajudava, participava, né? E certamente aqui era a voz que organizava tudo. E eu fico imaginando, né, a falta que deve fazer, porque para nós a gente ainda não conseguiu encontrar o rumo, né, lá na TV sem José Henrique. Obrigada pela homenagem, viu, doutor? Lenisa, pra gente também é a mesma coisa, a gente ainda está sem rumo, tanto que estava acostumada a chegar aqui no Bosque, no domingo, um pouquinho antes, repassar todo o cerimonial com o Zé, ver tudo. Quando eu cheguei aqui hoje, eu pensei, nossa, mas que hora que o Zé vai entrar? Sabe quando você, assim, mesmo preparando essa homenagem para ele, por um momento eu esqueci que o Zé não ia estar aqui com a gente, tão acostumada e tão habituada do Zé estar sempre, todo domingo, cuidando de tudo. Tanto que hoje o fio do microfone não deu certo. Porque, assim, ele organizava tudo, a gente só vinha e já estava tudo certo. Então hoje as coisas assim não foram encaixadas, como ele sempre deixava pra gente. E o Zé é uma pessoa assim que eu tenho uma admiração muito grande. Eu tô aí há 24, 25 anos em Marília, sempre admirei aquela voz dele, eloquente, linda, maravilhosa, e falo que um dos momentos mais especiais, quando eu fui entrevistada por ele, eu me achei o máximo. Imagina sendo entrevistada pelo Zé Henrique, né? E esse ano, poder conviver com ele todos esses domingos, poder conviver com tanta sabedoria, com tanta humildade, porque com toda aquela sabedoria que ele tinha, aquela voz maravilhosa, tanto conhecimento, ele era muito humilde. Então ele ensinava a gente, ele escutava. Então assim, foi uma honra para todos nós aqui da secretaria conviver com o Zé. Então a gente não poderia deixar de estar fazendo essa homenagem para ele, porque ele fazia parte da nossa equipe, ele era um pedacinho nosso. Doutora, eu acho que, para finalizar, humildade é o que resume. E esse é o legado que ele deixa pra gente, né? Com tanto conteúdo, com tanta inteligência, com tanta informação. E outra coisa, acho que ele não sabia o quanto ele era admirado, né? O quanto as pessoas amavam o trabalho dele. Você sabe que agora até fiquei arrepiada, porque talvez a gente não fale isso sempre para as pessoas, né? Eu acho que fica pra gente falar sempre. Infelizmente, eu acho que eu tive poucas oportunidades de falar para ele o quanto eu admirava. Eu lembro que uma vez eu falei para ele numa entrevista, nossa, como você sabe tudo? Como você sabe de tudo assim, né? Mas talvez nem todo mundo tenha tido a oportunidade de falar o quanto admirava, o quanto amava, o quanto ele era uma pessoa muito especial e que realmente a voz dele ficava ecoando. Que a gente leve isso, né, como aprendizado também, que a gente possa falar mais para as pessoas o quanto a gente admira, que realmente ninguém esperava, ninguém. E pode acontecer. É isso. Obrigada, voz de Marília. Olha, na sequência aqui dessa homenagem emocionante, já falei com a doutora Paloma, e em nome da Câmara Municipal de Marília, a doutora Rossana, representando aqui todos os vereadores, a doutora Rossana Camacho também, gentilmente, e a gente fica muito feliz em vê-la aqui, porque a senhora foi entrevistada milhares de vezes por ele, né, doutora? Uma homenagem muito bonita com a família, uma perda irreparável. Olha, é uma perda irreparável mesmo. O Zé Henrique, ele foi muito importante para nós mulheres aqui em Marília. Enquanto jornalista, enquanto poder de divulgar a questão das mulheres, durante anos, e a gente trabalhou junto, todos os eventos da delegacia, todos os eventos do Conselho da Mulher, de tudo. Quando falava que tinha alguma coisa em prol das mulheres, ele estava lá gentilmente, recebia e falava, sabe? Então é uma perda muito grande e como parlamentar, como vereadora, não só eu, mas todos os parlamentares sentem isso. E
todos os marilhenses. Então a gente quer que ele esteja bem onde ele possa estar, e o legado que ele deixou é uma coisa assim que é imensurável. Ele está nos nossos corações, ele está nas nossas lembranças, nas nossas fotografias, nas entrevistas, entendeu? Nos vídeos. Então ele é eternizado. Ele, com a sua voz, com a sua postura íntegra, né? Com o seu profissionalismo, né? Ele está eternizado aqui na cidade de Marília. E as nossas homenagens ao Zé Henrique e também o nosso abraço para a família, né? Que é uma coisa assim que a gente não tem como reparar isso daí, mas fica o nosso abraço, né? E o legado que ele deixou é maravilhoso. E ele, para finalizar, era aquela ponte, né, entre as autoridades e o povo. E ele fazia isso como ninguém. Eu acho que a população também sentia isso, se sentia representada por ele. Quando ele falava, as pessoas se sentiam representadas por ele. Se sentiam, sim. Ele era um maestro. Ele coordenava, ele organizava tudo. As reportagens mais importantes, mais duras, ele conseguia simplificar. As coisas mais complexas, ele tinha um linguajar ético, ele tinha um linguajar bonito, e ele conseguia falar de coisas sérias com leveza, entendeu? E transmitir à população a verdadeira notícia, né? Ser o verdadeiro repórter, o verdadeiro como se diz, comunicador. Eu acho que essa é a palavra. Ele foi um comunicador ímpar e deixou um vazio muito grande aqui para a nossa cidade. Eu, como amiga, eu só tenho que agradecer ao Zé Henrique, né, por todos os anos que a gente trabalhou juntos, eu na Delegacia da Mulher, eu como depois do Conselho da Mulher, na minha luta política também, né? Ele sempre esteve presente, sempre nos ajudou, sempre participou do nosso idealismo, né? Então eu tenho que deixar o meu abraço para você, Zé Henrique, e a nossa saudade. Obrigada, vereadora. Nosso abraço também a todos os vereadores, que eu tenho certeza que eles sentirão muito a falta. Esse daí é o sentimento de todos que conviveram com ele.